É, opa. Ó, para baixar os arquivos, a gente vai aqui no curso, vai em material de estudo. Nessa aba, a gente vai baixar 3 arquivos para essa aula. O primeiro está aqui nesse link. Vocês clicam aqui e vão baixar só o primeiro arquivo que aparece. Não precisa baixar o segundo. A gente vai abrir ele no Grasshopper. E radiação nas superfícies, o segundo link. A gente vai baixar os 2 primeiros, porque a gente tem aqui um arquivo de rinoceros. Esse daqui. E aqui embaixo a gente tem um arquivo de Grasshopper. Então a gente vai baixar esses 2 arquivos aqui, tá? Baixando esses 3 arquivos a gente pode começar. O primeiro é para a gente entender o que é que está acontecendo. Ele já está aqui aberto no Rhinoceros. E eu estou usando esse componente daqui, ó. Esse componente ele chama Ladybug Cumulative Sky Matrix. É esse componente daqui. Ele está recebendo as entradas, essas 2 entradas aqui de radiação solar. Essa análise ela é mais completa do que a análise de insolação, de solejamento, porque ela trabalha com a radiação solar. A de insolação ela trabalha só com a luz direta do Sol, tá? Então, a pergunta é o seguinte: eu tenho uma fachada leste, eu tenho uma janela numa fachada leste. Quando o Sol estiver depois do meio-dia, vai estar entrando luz por essa janela? O leste, ele nasceu no leste, ele foi para o oeste, vai estar entrando luz por essa fachada? Vai, né? Vai entrar luz o dia inteiro ali até o sol se pôr, vai diminuindo e tal. Bom, é porque você não tem só aquele outro problema, ele estuda só a incidência direta de iluminação do sol. O raio está saindo do sol, ele está vindo numa linha reta e está batendo em algum lugar. Dependendo da posição do sol, você vai ter situações diferentes. Mas você não tem só a iluminação direta do sol, a gente tem a iluminação indireta. A energia luminosa, a radiação solar, que está sendo refletida pela atmosfera, pelos objetos, pelas outras coisas. A luz bate no objeto e volta, né? E ela se repete. Isso daqui é o que chama de difuso. Isso aqui é só a radiação direta do Sol. Aqui está vindo do raio solar e está indo diretamente para o objeto. Bom, eu vou voltar aqui para a configuração que estava antes do NTI chegar. Que vai dar problema também, vai dar um pouquinho. Eu não consigo. Tá, voltando aqui, né? Então você tem 2 tipos de radiação, a direta e a indireta. Elas são importantes para qualquer análise. E isso aqui também leva a outra coisa em consideração, que é o seguinte: você está andando no sol de meio-dia, vai fazer calor, mas não vai fazer o mesmo calor todo dia. Tem dia que você tem mais nuvens no céu, tem dia que você tem menos nuvens, etc. E isso daqui é o que foi medido, tá? O de radiação direta é um aparelho que vai acompanhar a direção do Sol durante o dia e ele vai medir como é que está a radiação direta ali. O diffuse, ele é horizontal, ó. Esse aqui é direct normal. Normal é que está perpendicular, o Sol está perpendicular ao dispositivo.
E esse aqui, horizontal, ele vai estar assim e vai estar medindo a radiação difusa, não vai estar medindo a radiação direta ao longo do dia. Certo? E esse componente aqui, Cumulative Sky Matrix, ele vai criar um domo. Vou botar isso aqui para... Não, isso aqui eu deixo ele assim mesmo. E esse daqui de baixo que eu vou mudar o componente para falso. E aqui eu vou ter a radiação total do Sol no período todo de análise. Aqui eu estou com um período de 1 ano inteiro. Para a gente fazer o exercício, a gente vai precisar colocar, vai precisar separar isso daqui com esse ROIS aqui, igual a gente fez no outro, tá? Que a gente vem aqui e a gente pega uma análise period, um período de análise, coloca ele aqui, daqui a pouco vai. Oi? Vou sim. Deixa eu ver aí. Enquanto ele está carregando. Não, meu aqui parece que ele travou. Tá, voltar aqui. Analysis period. Pronto, tá aqui, ó. Esse daqui, ele tem a saída chamada ROIS, que é Hours of Year. E aqui, eu coloco ela aqui. Ele não vai fazer nenhuma diferença, a princípio, tá? Dessa história daqui, porque simplesmente eu não coloquei nada nas entradas. Ele continua pegando o ano inteiro. Mas para a gente fazer isso aqui certo, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada, que é ajustar para os dias que a gente quer essa análise, certo? E aqui ele me mostra esse domo. Isso aqui é uma vista 3D, ele está como 3D aqui, ó. E ele dividiu a esfera celeste, a parte da esfera celeste que é visível nessa localização, como se fosse um hemisfério do Sol, e aqui ele dividiu em quadradinhos e calculou a radiação solar que vem de cada um desses quadradinhos. Isso aqui é total, ó. É uma soma total de radiação. Ele está considerando o direto e o difuso nessa análise. O direto que vem direto do Sol e o difuso que vem refletido principalmente na atmosfera, para esse tipo de análise. Aqui, se eu botar para mostrar componentes, ele vai me mostrar o total, vai mostrar três domos. Um é total, um é direto e o outro é difuso, tá? E ele vai dar aproximadamente, não é exatamente isso, mas é como se esse daqui fosse igual à soma dos outros dois, tá? Não é exatamente isso, porque às vezes quando você está medindo o difuso horizontalmente, você vai pegar uma incidência direta de raio e tal. É um pouco menos que isso, mas é aproximadamente isso daqui que a gente tem. A radiação direta é a que mais vai implicar na sua situação de conforto. E a gente vê aqui uma diferença bem grande, ó, na mesma escala do direto com o difuso, tá? O direto, essa região daqui que o Sol não passa, né? Que você não tem ocorrência do Sol, pelo menos na nossa localidade, especificamente na nossa localidade, melhor dizendo. E aqui você tem valores diferentes de zero em todas as posições. E você tem radiação difusa vindo de todas as direções, tá? Ele vem de todas as direções para isso daqui. Esse negócio daqui, eu estou usando um componente para visualizar esse domo, mas para a gente entender o que é, tá?
Ele tem algumas opções aqui, eu posso criar um domo com alta densidade, mas isso só vai fazer sentido se eu tiver aumentar a quantidade de recortes que eu tenho aqui, mas isso só faz sentido se a minha base ele aumentou o número de pets aqui, ó, apareceram alguns que ele não pegou a posição do Sol. Ele está pegando a posição do Sol de hora em hora, tá? Então o Sol está pulando para as posições que ele ocupa em cada hora. Esse daqui não é tão bom para esse dado que eu estou tratando aqui. Talvez para outros dados ele funcione melhor. Então não vou usar o High Density, vou usar o Low Density, sempre, tá? E esse negócio daqui é só para mostrar o que é que está acontecendo e o que é que ele vai usar. Eu vou usar esse componente de cá, não vou ligar com esse na minha análise, mas só para entender o que é que está acontecendo aqui. Ele está criando um mapa do céu e está marcando acumulativamente, né, para todas as horas do ano ele está aqui. O trabalho a gente vai ter que fazer só para dias específicos, né, do solstício do equinócio. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aqui, tá? Ele tá cada cor dessa representa um valor numérico de radiação solar. Ele é marcada em quilowatt por metro quadrado, quilowatt-hora por metro quadrado. E aqui a gente tem os valores de 0 a 61,3. É isso que a gente usa para as análises de conforto. De fato, é isso que vai fazer a diferença. Não é simplesmente se o Sol está incidindo ali. Ele está incidindo ali com que radiação? Né? Radiação vai implicar no calor que a gente vai sentir, no desconforto térmico que a gente vai sentir. Ou no conforto, né? Se está num lugar muito frio, talvez você queira aumentar um pouco essa radiação. Então é isso. Isso daqui, esse domo aqui, que ele chama internamente de Sky Matrix, uma matriz do céu. Tá? Pega todos esses elementos aí e em cada posição dessa você vai ter um valor de radiação. Ok? É isso aqui que a gente vai usar, tá? Essa saída daqui, esse componente é só para a gente visualizar. Ele pega aqui uma entrada, ó, de Sky Matrix e pega mais alguns outros elementos para a gente visualizar o dado, tá? Mas a gente não tem nenhum pedido no trabalho para visualizar o dado. Isso aqui é só para a gente entender como é que essa conta está sendo feita. Qual é o elemento que ele está usando? Ele vai pegar esses valores e substituir para fazer uma conta da radiação. E aí eu vou abrir os outros dois arquivos que eu pedi para vocês baixarem no começo da aula. Aqui eu vou abrir e não vou salvar. Aqui eu vou abrir o exemplo de radiação. Ok? E aqui eu vou abrir o arquivo de Grasshopper, que é de radiação na superfície. Pronto. Tá aqui, ele tá. Esse aqui é o Sky Matrix, né? Ele está calculando o Sky Matrix para mim, é o mesmo componente, só que aqui eu estou botando para esse componente de cá, ó. Esse aqui é incidência de radiação solar, tá? E ele vai funcionar de forma muito parecida com o que a gente fez na outra aula. Só que ele vai receber, em vez de receber os vetores com as direções, ele vai receber esse Sky Matrix daqui, certo? Eu vou ter, igual ao outro, eu vou ter uma geometria que eu vou usar, que eu vou fazer análise, eu vou fazer análise nessa geometria, e eu vou receber um contexto, que são as coisas que podem estar barrando a radiação direta, tá? Mas mesmo que barre a radiação direta, ele vai estar recebendo a radiação difusa, a radiação solar que está espalhada na superfície. Então isso daqui é a mesma ideia, e eu posso, aqui eu tenho o tamanho do Blick, isso vai ele vai criar uma malha, eu tenho uma superfície que eu quero analisar, ele vai criar uma malha nessa superfície e vai calcular o valor de radiação para o centro de cada ponto dessa malha. Quanto menor for isso daqui, mais precisão eu vou ter na minha análise
mas mais demorado vai ser para fazer a conta. Quanto maior, ele está menos preciso, ele está dividindo minha fachada em menos partes, está calculando menos pontos de radiação, mas ele acaba sendo mais preciso. Tá? Então são essas coisas aqui. O grid side, eles gostam que a gente coloque uma distância de offset. Eu não coloquei aqui para testar. E eu posso colocar outros parâmetros de legenda, igual a gente fez no outro para fazer a comparação. E aqui, o que é que está acontecendo aqui e o que é que está selecionado nesse e nesse elemento de cá. Vamos olhar aqui os layers desse arquivo para a gente entender o que é que a gente está fazendo. Ok. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um terreno e eu tenho uma edificação, que é um bloco prismático aqui nesse exemplo. Tá? Por enquanto, eu estou selecionando aqui como geometria essa edificação que está aqui em cinza na tela. Tá? É isso aqui que eu estou selecionando. Eu desligo essa luzinha daqui para enxergar melhor o resultado da análise. Então, esse exemplo aqui, do jeito que ele está calculando a radiação nas fachadas, na superfície do projeto que ele está trabalhando. Certo? Ele está considerando isso daqui como entorno, esses dois objetos aqui como entorno, então nesse daqui de baixo está selecionado, por isso que eles estão verdes. E esse aqui de cima, ele está desabilitado a seleção, porque melhora na hora de a gente analisar os resultados, enxergar os resultados, ok? Então é isso, eu estou com esse objeto aqui, ele está selecionado, ó. Se a gente tiver dúvida, eu habilito o preview daqui e seleciono esse bichinho de cá. É isso daqui que está selecionado, certo? Vou desabilitar o preview e vou congelar, desligar esse layer daqui, tá? Mas tem um objeto aqui que está entrando como geometria e eu tenho uma série de objetos aqui que estão entrando como contexto, tá? Como os prédios do entorno que vão receber essa radiação. Aqui eu vou clicar 2 vezes e ele vai começar a rodar. E ele rodou rapidão aqui. Tá? Olha o que eu tenho aqui, ó. Para cada fachada, eu tenho um valor de radiação para esse objeto daqui. Eu tenho aqui uma escala, ó. Uma escala que mostra como é que está a radiação, o somatório da radiação para esse sistema todo. Para eu enxergar melhor, eu vou desabilitar o terreno, ó. Fechar o layer aqui do terreno. E eu tenho aqui, em kWh por metro quadrado, o valor da radiação solar em cada ponto disso daqui. Se a gente está trabalhando com conforto ou com sistema fotovoltaico, esse dado aqui é o mais importante. Tá? Em termos de fachada, eu vou ter... Cadê meu norte aqui? Onde é que está o norte desse negócio? Deixa eu ver aqui. Norte. Aqui eu estou pegando esse bichinho daqui. O meu norte está... Cadê, rapaz? O norte é aqui, ó. Vou mover isso aqui para mais perto. Ficar para a gente ver, ó. O que é que ele está dizendo? Eu tenho uma fachada aqui que ela está mais ou menos noroeste, ó. E essa é a minha fachada crítica. É a minha fachada que eu estou recebendo mais radiação. No teto também, né? No teto da edificação também. Mas essa fachada daqui. Se eu fosse colocar um brise, uma proteção solar, eu colocaria, obviamente, para o nosso clima, pelo menos falando, eu colocaria aqui nessa fachada. Aqui embaixo, ó, a gente fica na parte de baixo da fachada, a gente vê que tem alguma coisa de azul ali, alguma coloração azul, e em algum momento do dia isso aqui está sendo, a radiação direta está sendo barrada por essa edificação daqui. Tá? E é esse cenário que a gente tem para o ano inteiro. Se a gente não quiser usar o ano inteiro, como a gente não vai usar o ano inteiro na nossa análise do exercício, a gente vai ter que botar um período aqui no ROIS, Hours of the Year, e a gente vai ter que
a gente vai ter que ajustar esse elemento aqui para horas do ano, igual a gente fez naquele primeiro exemplo, naquela aula de incidência do Sol. Então aqui eu preciso de um período de análise, tá? Colocar meu período de análise aqui, ligar a saída dele de ROS com a entrada de ROS desse componente daqui, tá? Isso daqui não vai mudar nada, porque eu não ajustei o período, mas aqui eu vou ter que botar o mês, o dia e todas as horas que a gente vai utilizar para análise. A gente vai ter 4 dias, né, diferentes, com mês e dia, que é equivalente ao solstício dos equinócios, e a gente vai fazer análise e vai pegar imagens aqui desses elementos, tá? Bom, vocês vão ver lá no edital, coloca as imagens no PDF e manda o PDF já com essas imagens. Se tiverem dúvidas de como gerar essas imagens, pode ser por print na tela, mas aqui tem, nesse material, guia de geração de imagens raster, tá? Salvando imagem da viewport do rinoceros e salvando o algoritmo do Grasshopper. A gente vai ver aqui, tem um guia que mostra detalhadamente como é que a gente ajusta as coisas para fazer essas imagens. Tem alguns ajustes aqui que a gente acaba fazendo, do que a gente quer que veja ou não. Mas aqui tem um passo a passo de como fazer isso daqui. E é basicamente essas coisas que a gente está fazendo. Certo? Bom, o que mais que eu consigo fazer? Ele me dá o resultado de maneiras interessantes aqui para algumas análises. Ó. Aqui eu tenho uma relação de pontos e resultados. Os pontos, eles são pontos dessa malha que eu estou vendo colorida ali no entorno da edificação. E os resultados são os valores numéricos. Eu consigo enxergar isso daqui, ajustar isso daqui para a gente enxergar de uma forma melhor, utilizando aqui uma parte que chama display, ó, esse negócio daqui, e eu tenho o text tag e o tag 3D. Eu vou usar o text tag, que ele é mais simples, para fazer aqui, ó. Eu vou pegar uma localização para esses valores, que são esses pontos, e um texto para o resultado, que são os valores. Ó. Ele é um pouco confuso de ver, mas aqui eu vou ter os valores marcados para cada ponto desse de radiação. Ele vai estar no centro da imagem, tá? Se eu aumentar um pouquinho aqui esse grid, como ele está rodando rápido no meu computador, eu vou fazer assim, ó, diminuir um pouco para 10, e eu tenho para cada elemento desse um valor no centro das coordenadas de cada quadrado desse, de cada retângulo desse daqui. Tá? Voltar aqui para 5. Se eu usar o outro tag, o tag 3D, eu vou ter aqui localização. Esse daqui eu consigo mexer em localização, texto. E aqui eu consigo mexer no tamanho desses objetos. Bom, embora eles estejam diretamente... Eu teria que mexer um pouco mais aqui para ele dar mais certo. Teria que ir em Mesh, pegar Face Normals. Eu vou pegar aqui do Mesh e jogar para o Face Normals. E aqui eu vou ter Location. Isso aqui eu vou ter um plano. E aqui eu vou ter que criar um plano também com vetores. Que vai ser Plane Normal. A origem vai ser o ponto. A normal vai ser o Z. E aqui eu coloco isso aqui na localização. Não, normal isso aqui que eu quero. Esse aqui ele vai tentar encaixar meus textos aqui. Não deu muito bom, não. Teria que fazer um pouco mais de ajustes para acertar com esse elemento de cá. Mas, basicamente, é isso que a gente tem que ver aqui, tá? Esse elemento daqui. Esse elemento de cores aqui que a gente está pedindo no exercício.
Tá? Esse daqui é a radiação na fachada. Para eu pegar a radiação no terreno, eu tenho que fazer algumas mudanças. Primeiro, a geometria que eu vou precisar analisar vai ser a geometria do terreno e não vai ser do edifício. Vai ser isso aqui que eu vou ter que analisar. E o edifício, ele vai ter que entrar como contexto. Ele também vai estar barrando, obstruindo elementos do terreno na hora de fazer isso daqui, né? Na hora de a gente ter esse resultado. Então, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu teria que mudar para fazer análise no terreno, análise de radiação no terreno? Eu vou ligar aqui meu terreno, vou ligar minha edificação. Oi? Não. Pode. É porque eu sou bonzinho. Pode. Nada. Ó, aqui eu vou selecionar uma geometria. Selecionei o terreno, ok. E aqui eu vou selecionar o entorno. Eu vou botar set multiple B-wraps. Vou selecionar esse elemento, esse e esse daqui, ó. E vou fazer a análise aqui e vou desligar o terreno para enxergar. Essa é a minha análise do terreno para o ano inteiro. A radiação solar no ano inteiro. Para fazer o exercício, eu vou ter que fazer os 4 dias aqui separadamente. O que é que eu estou fazendo aqui? Mas a minha instalação é essa. Eu só troco os valores ali de entrada, né, do algoritmo e estou com análise do terreno aqui já para o ano inteiro, mas ajustando esse elemento aqui do período de análise, eu converto isso daqui. E a mesma coisa que já está, a mesma operação que a gente vai fazer que já está no vídeo do percurso aparente do Sol. É aquele mesmo ajuste que a gente vai fazer nesse mesmo componente daqui. E com isso a gente encerra a parte